Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Vereador Hélio José Janone. Presente. Vereadora Márcia de Souza. Presente. Vereador Edson Dulce Ferreira. Presente. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Presente. Vereador Edmar Gomes Filho. Vereador Rodrigo Marconcin. Presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereadora Angélica Ochaneschi. Vereador Rafael Haddad, presente, senhora presidente. A quórum, senhor secretário. A quórum, senhora presidente. Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 11 de outubro de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 55/2016. Vereador Vanildo Sotero pede dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? Não há... Desculpa, senhora Faça a presidente. leitura da recomendação. Há expediente. É uma Senhora recomendação. presidente. Ministério Público do Estado do Paraná, Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio, na Rua Santos Dumont, número 903, fone 3523-5814. Antes disso, registrar a presença do vereador Fernando Pepes no plenário. Recomendação administrativa. Procedimento administrativo número MPPR 0043 16.000.5856. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do seu órgão de execução, no exercício de suas atribuições perante a Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio, com fundamentação nos artigos 129, incisos 3 e 9 da Constituição da República, artigo 27, parágrafo único, inciso 4 e artigo 80, ambos da Lei Federal 8.625 de 93, artigo 6º, inciso 20º, da Lei Complementar Federal 75 de 93 e, considerando que 1. Incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público, da moralidade, da legalidade e da eficiência administrativa nos termos dos artigos 127, caput e 129, terceiro, da Constituição da República, CR 8/88, artigo 114, caput da Constituição do Estado do Paraná, artigo 25, inciso 4, alíneas A e B, da Lei Federal número 8625 de 93, 2, que são princípios norteadores da administração pública, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, e expressamente elencados no artigo 37, caput da CR 88, 3, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita e geração de despesas com pessoal. 4. O desequilíbrio entre as receitas e as despesas, sobretudo no que pertine aos gastos com pessoal, no curto, médio e longo prazo, provoca reflexos negativos diretos na manutenção das políticas públicas municipais sobre as áreas mais sensíveis que diuturnamente são reclamadas ao Ministério Público, como a saúde e a educação, além de outras reclamações sobre urbanismo, buracos nas vias públicas e segurança pública. 5. O artigo 20º, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o Poder Executivo Municipal não poderá gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquida com despesas de pessoal em cada período de apuração, ocorrendo tal verificação ao final de cada quadrimestre, nos termos do artigo 22, caput da referida lei. 6. O artigo 22º, parágrafo único da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê a existência do denominado limite prudencial de gastos com pessoal, este determinado em 95% do limite total de 54%, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida do exercício, montante a partir da qual é vedado ao gestor
dentre outras despesas com pessoal, a contratação de hora extra, ressalvadas exceções constitucionais e aquelas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 7. Ao que tudo indica, o Poder Executivo de Cornélio Procópio encaminhou os projetos de lei complementares número 004 e 005, dispondo sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores e dos profissionais da educação do município de Cornélio Procópio, sem discussão com as categorias, uma vez que pelo menos uma das categorias apresentou requerimento ao Ministério Público. Resolve recomendar: 1. A senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Cornélio Procópio, senhora Angélica de Carvalho Chaneschi de Melo, dentro da competência que lhe cabe, que suspenda a tramitação dos projetos de leis complementares número 004 e 005 de 2016, por tempo indeterminado, a fim de que o Poder Executivo apresente resposta aos questionamentos de irregularidades apontados pelos servidores da categoria diversa da educação. O posicionamento sobre os termos da presente recomendação deverão ser comunicados à Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio no prazo de 10 dias, sob pena de se entender que nenhuma providência foi ou será adotada. Havendo acolhida, confira-se ampla divulgação à presente recomendação, fazendo-se publicar no site do Ministério Público e no Diário Oficial deste ente. Cornélio Procópio, 7 de outubro de 2016, Viviane Moraes Ribeiro Gerelos, promotora de justiça. Senhora Presidente, não há mais nenhum expediente. Passamos então aos horários das lideranças. Líder do PSC, líder do PSDB, vereador Luiz Carlos Amanso. Senhora Presidente, senhores vereadores, população presente, pessoal da área da educação, mesmo que não tenhamos aqui, vereador Fernando, não tenhamos hoje a transmissão da Rádio Cornélio, vou deixar de público aqui o meu repúdio ao comportamento político do meu grupo. Findas as eleições e com as dificuldades todas que nós tivemos, inclusive com companheiros dessa casa não conseguindo a reeleição, onde nós fomos, em vários locais onde nós fomos, nós encontramos conversas e afirmações de que integrantes do nosso grupo político em reuniões em vários pontos da cidade pediam abertamente para que não votassem nesses vereadores do próprio grupo, que havia necessidade de renovar essa Câmara. Eu deixo claro aqui o meu protesto com relação a esse comportamento, porque essa Câmara fez, e aí falo em nome de alguns vereadores do que se chamou de nosso grupo político, cumprimos aqui o nosso papel, fiscalizamos, criamos com esse procedimento de fiscalização um movimento grande na cidade que culminou com o afastamento do prefeito do município, com reflexos diretos no procedimento eleitoral desse ano e, curiosamente, líderes do nosso grupo, não estou mais falando só de candidatos a vereador. Candidato a vereador sair por aí, vereador Hélio, pregando renovação, é um procedimento normal. Não é o procedimento correto, mas é normal, porque tinha um monte de candidatos também que só pregava renovação e não defendia nem meia ideia. Então seria renovar por renovar. Agora, quando pessoas de expressão do nosso grupo político se prestou ao trabalho de, em diversas reuniões, quando encontrava votos desses vereadores, de fazer o trabalho de tirar esse voto, e recomendando que o vereador, tinha até uma frase que era colocada nas reuniões, se você quer fazer um vereador trabalhar, tire ele da Câmara. Essa era uma colocação que partia de dentro do nosso grupo político. Então haja deslealdade nesse tipo de comportamento e nessa prática política absolutamente nociva. Se o nosso grupo, se a forma de agir do nosso grupo político for essa, nós simplesmente não temos grupo político nenhum. Virou terra de ninguém, é um salve-se quem puder. E só nós sabemos, vereador Fernando. Eu sei, o vereador Edmar sabe,
O vereador Hélio Janone sabe o que nós tivemos que fazer, e Vossa Excelência também sabe, o que nós tivemos que fazer para nos sustentarmos aqui, que o trabalho foi feito para tirar todos os vereadores dessa Câmara. Curiosamente, a Câmara que mais fiscalizou, a Câmara que mais trabalhou, a Câmara que eu considero e acompanhava outros períodos, uma Câmara qualificada, que debateu intensamente os problemas da cidade, que fiscalizou, foi vítima do canibalismo do nosso próprio grupo. As dificuldades que os nossos candidatos a vereador tiveram, além dessa questão da renovação, que é normal num período eleitoral, deu-se porque líderes do nosso grupo jogaram abertamente pela retirada nossa daqui. Então, faço aqui questão de deixar o meu protesto. Não foi só uma reunião, no meu caso específico, famílias inteiras que manifestavam o interesse de votar em mim, ouviam dos nossos caciques que não era para votar, de pessoas que nós defendemos aqui o tempo todo. Então deixo aqui o meu repúdio a esse tipo de comportamento nocivo e que joga a política na lama. A gente tentou tirar a prática política de Cornélio do chiqueiro, onde ela se meteu por uma série de irregularidades, mas tem gente que insiste em pular a cerca do Mangueirão. Então deixo aqui o meu protesto. Líder do PSB, vereador Edmar Gomes Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nessa noite, citar assim, o pessoal da educação aqui, a Simone, citando ela, quero cumprimentar todos os presentes. Vereador Luiz Carlos, isso não me surpreende, suas palavras, o que Vossa Excelência disse agora. Nós que já participamos de outras eleições, nós sabemos como é o jogo político nos bastidores. E se teve algum culpado, o culpado fomos nós próprios, porque nós é que demos sustentação para que essas pessoas vingassem, e nós que aumentamos o número de cadeira para dar maior democratização no processo, sofremos por isso, por essas pessoas que nós damos a oportunidade delas estarem aqui. Mas isso é normal. Pode se preparar que na outra eleição, se Vossa Excelência for candidato, vamos fazer a mesma coisa. Eu sempre falo, a pessoa tem que ver quando ela está de um lado e quando ela está do outro. Né, Trombini? Porque é muito fácil você criticar de um lado sem dar oportunidade para o outro lado. Vossa Excelência já esteve do outro lado e sabe como que as pessoas agem nos bastidores. Esse jogo é assim. Infelizmente, as pessoas fazem esse jogo da política, eles querem estar no poder, custe o que custar e doa a quem doer. Eles não sabem fazer uma campanha limpa, transparente, colocando propostas. Nós tivemos a felicidade, nós quatro, eu, Vossa Excelência, o vereador Fernando, o vereador Hélio, conseguimos a reeleição. Mas nós não somos os vencedores. E nessa eleição não existiu vencidos e vencedores. Todos foram vencedores. O vereador Rafael fez uma grande campanha, vereador Edson Dutz, vereadora Márcia, vereador Rodrigo, vereador Bruno. Esse é o processo democrático. A população escolheu. E eu tenho certeza que nas próximas campanhas eles estarão aqui novamente, porque eles têm um trabalho desenvolvido. Pode ter corrido que eles não conseguiram passar nesse momento para a população o seu trabalho, mas com o tempo agora, continuamente, a população vai ver o trabalho que eles fizeram. Até porque eu acho difícil, espero estar errado no que eu vou dizer, que a próxima Câmara faça o trabalho que foi feito nessa Câmara. Porque eu que já participei de outros mandatos, nunca uma Câmara fez um trabalho de vereador realmente, que é o processo de fiscalização, que esse é o papel do vereador. Só que, infelizmente, as circunstâncias nos levaram a afundar junto com a administração pública, o executivo. A população não soube diferenciar o que é executivo e legislativo e jogou tudo num balaio só. E se hoje tudo que aconteceu em Cornélio hoje está limpa, né? Aquela mácula que tinha em Cornélio, aquela mancha administrativa que ocorria em Cornélio Procópio, ela está fora, é porque essa Câmara limpou Cornélio Procópio. E por pouco tempo a prefeita Aurora vai ficar aí até dezembro, mas se ela está ali, ela deve a essa Câmara. E também tem o seu erro também, porque quando ela veio nesta casa 2 anos e meio atrás, ela fez várias denúncias e não teve a coragem, né? Ela quis jogar para a Câmara, que ali começou o desgaste da Câmara. Ela quis jogar a responsabilidade que era dela, porque era ordenador de despesa junto e assinava junto, né?
e quis jogar para a Câmara para começar o desgaste. Foi ali, Luiz Carlos. É que naquele momento nós não percebemos o jogo político, mas foi ali que começou o desgaste da Câmara. Se me permite, vereador Edmar, concordo com essa questão da administração ter ido mal e a Câmara ter pago o preço junto, mas não considero injusto, e vou citar aqui a questão do vereador Rodrigo Marconcelli e do vereador Bruno Magalhães, que a população julgasse de maneira isenta. Mas membros do nosso grupo, em cima do eleitorado deles, para tirar voto, dizendo que eles não deveriam permanecer nessa Câmara, sendo que durante o tempo todo eles foram absolutamente leais. Mas não foi só em cima do teu, não foi em cima do teu, foi em cima do meu, foi em cima do duelo. Então é esse registro que eu gostaria de fazer, porque isso eu achei absolutamente incorreto. Mas nós sabemos, viu, vereador? Não foi só no dele, não, foi no seu, foi no meu, foi de todos aqui. Infelizmente, esse é o jogo político. E ontem um cidadão procopense me parou em frente de casa e falou: vocês são culpados. Vocês são culpados, porque vocês aceitaram a regra do jogo. Eu fiquei estático. Falei: não, mas eu sozinho não consigo fazer nada. Infelizmente, a união faz a força. E nós não tivemos união nenhuma. Infelizmente, e a próxima Câmara também, se ela não tomar cuidado, acontece isso com ela também. Mas não é isso, espero que isso não ocorra. Quero, vereador Rodrigo, esses dias eu ouvi um áudio de Vossa Excelência. Pode ter certeza que você não foi derrotado, não, você é um vitorioso. Erga a sua cabeça, porque o seu trabalho foi feito, lá na frente os frutos vão ser colhidos, e pode ter certeza que Deus não fecha uma porta sem abrir outra para você. Você pode ter certeza que coisas boas virão para você, como para o vereador Edson, para a Márcia, para todos. Isso aqui é transitório, é passageiro, a gente não pode fazer isso aqui a nossa vida. O tempo, ele muda para todos. Então, se nós estamos aqui, nós tivemos a oportunidade novamente, Luiz, de trabalhar novamente. E temos que trabalhar e mostrar o trabalho, né? Então é isso. Eu quero, vereador Rodrigo, deixar para você, erga a sua cabeça, vereador Bruno, erga a cabeça, a Márcia, nós já conversamos, o Edson. A vida é assim. A vida nos ensina alguns tropeços para a gente crescer. Mais uma vez, eu vou citar aqui uma palavra que eu sempre cito, um tema. O homem, Pirulito, ele cresce a partir que consegue recomeçar. E agora você vai mostrar como você é homem, como você tem hombridade. Parabéns pelo trabalho que você fez, parabéns pela sua campanha. Continue firme, que tem um propósito muito grande na sua vida. Líder do PMDB, vereador Fernando Pepes. Senhor presidente, vereadora, vereadores, eu posso reclamar do meu grupo, um grupo muito pequeno, mas posso reclamar de alguns adversários, que ao invés de me tratar como adversário, me tratou como inimigo, né? E esse que é o problema, né? Eu acho que ser adversário é uma situação salutar na política, né? Ser adversário significa crescimento das discussões. Agora, tratar a gente como inimigo, como aconteceu aí que a gente está fazendo algumas análises agora, isso nos coloca numa situação muito difícil. Mas a vida nunca foi diferente, né? E eu aprendi que a gente tem que fazer o exercício da misericórdia, né? Tá, ao longo da vida para poder crescer. Senão a gente não sai do lugar. E eu refletia, Pirulito, sobre você e o Bruno, sabe, sobre a eleição de vocês. Eu tinha uma perspectiva, achava que Vossa Excelência ia ser eleito. Que palavra poderíamos dizer? A palavra que eu digo é o seguinte: ser candidato a vereador significa expor a sua vida. Expor tudo que você fez. Olha, nós passamos 15 dias levando e trazendo certidão, né? Sem poder fazer campanha, né? 15 dias você traz certidão de primeiro grau, de segundo grau, traz certidão disso, certidão daquilo, mais alguma coisa, né? Tive que montar uma equipe de tanta certidão. Você expõe a sua vida, né? Depois você expõe na questão toda jurídica. Depois você expõe a sua vida para a população. E aí vem o julgamento, né? E aí vem o julgamento. Então, eu acho que ao se colocar como candidato significa, tá, para não todos, mas para uma parcela de pessoas, né, colocar a vida à disposição da comunidade. Existem outras formas de servir a comunidade. Na igreja que a gente frequenta, na associação de moradores do bairro onde a gente mora,
e sendo representante de uma Assembleia de Vereadores como essa que nós estamos. Houve esse pedido do Ministério Público em relação ao quadro de carreira dos nossos servidores públicos municipais. Entendo, Luiz Carlos, que tantos desafios já passamos nesse mandato aqui, um mandato bem vivido, um mandato bem adverso. Esse é um desafio interessante, porque nesse desafio a gente tem a oportunidade de trabalhar a vida dos servidores de Cornélio Procópio, para que eles tenham motivação no seu quadro de carreira para continuar estudando, para continuar se especializando e ter as ascensões funcionais que ao longo da sua vida ele pode ter na sua titulação e na sua antiguidade na prestação de serviço. Então, a recomendação aqui, eu prestei atenção, é no sentido que ela não entre em votação. Mas nós podemos, como Câmara de Vereadores, fazer audiência pública com os servidores do quadro geral. Nós podemos chamar quadro por quadro, o pessoal da saúde, o pessoal da área da fiscalização, o pessoal aqui, o pessoal lá da garagem, o pessoal da execução de serviços, e dar uma contribuição ao final desse mandato interessante para a história dos servidores públicos aqui de Cornélio Procópio. Porque sabemos nós aqui, e devemos ter na nossa consciência, que lá no artigo 46 da Lei Orgânica, diz muito bem, esse tipo de projeto é tão somente da iniciativa do prefeito municipal. E se esse projeto hoje sair da Câmara de Vereadores, e não acredito que isso venha a acontecer, significa que o passarinho vai ficar voando. Quando hoje você tem ele na mão. Quando hoje nós temos a oportunidade de estarmos discutindo aqui. Então, existe toda uma abertura, eu acredito, por parte da Câmara de Vereadores, porque sempre foi uma luta de diversos colegas aqui, numa cobrança que foi pago por uma empresa elaborar esse trabalho, e parece que o plano que veio não é esse plano, é um outro plano, né? É um mix, né? de planos, tá? Mas eu acho que o dinheiro público foi gasto para a elaboração do plano, né? E nós devemos aqui, sem dúvida alguma, em respeito ao dinheiro público, mas fundamentalmente em respeito a todos os servidores, tanto do quadro geral do servidor público municipal, como os servidores da educação, arredondar esse trabalho e colocar em discussão aqui nessa nossa Câmara de Vereadores. Criarmos as comissões temáticas entre nós, né? Eu acho que cada um dentro do seu devido tempo, se reunir com eles e dar uma contribuição histórica. A última vez que vi isto foi em 1994, quando a Câmara de Vereadores se reuniu lá com o sindicato, com o Poder Executivo, e elaborou o Estatuto do Servidor, que é o que tem até hoje. Então, nós temos tendo uma segunda oportunidade importante, e entendemos que nós, vereadores aqui, devemos sim dar para uma contribuição histórica, para que vá lá, no novo plano, o nome de cada um de nós, que pelo período que nós passamos aqui, além de demonstrarmos que a Câmara é vigilante e que ela cuida das contas públicas, demonstrarmos também que podemos construir, sim, um quadro de carreira para os nossos servidores públicos. Ao que entendemos da educação foi discutido, faltou do quadro geral dos servidores. Há toda uma situação sindical que eu acho que nós temos toda a condição de ultrapassar a essa questão e trazer os servidores aqui para implantar as melhorias mínimas para dar continuidade à sua carreira. Porque a nova administração já começaria com um novo plano para ela começar a trabalhar. Os servidores estariam também motivados para trabalhar nessa questão. Por isso, senhora presidente, Vossa Excelência, que já conduziu tantas questões aqui nessa Câmara de Vereadores, eis mais um desafio a ser conduzido por Vossa Excelência e por cada um de nós,
pelas comissões aqui de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para que a gente conclua isso e, sem dúvida alguma, nós estaremos atendendo a esse número aí de 400 e poucos servidores que ganham abaixo do salário mínimo e atendendo todos os servidores que precisam de um salário digno, de uma estruturação confortável, para que a Prefeitura possa abrir novos concursos. Hoje há, na área da saúde, algumas crises em alguns setores de atendimento à população. E isso só será resolvido a partir do momento que nós avançarmos em relação a esse plano de carreira dos servidores. Por isso que eu quero, nessa noite, destacar aos senhores a importância deste projeto, que ele hoje é uma janela aberta para o futuro do quadro dos servidores públicos municipais de Cornélio Procópio. Muito obrigado. Líder do PP, pela rede. Vereador Rafael Haddad. Senhora presidente, nobres vereadores da mesa diretiva, vereadora Márcia, vereadores aqui presentes, o pessoal da educação que se faz presente acompanhando as votações dessa casa, o público que sempre nos acompanha e os nossos servidores. Muito boa noite. Veja que momento esse, né? Enquanto a gente quer discutir aqui nessa casa a progressão dos nossos servidores, enquanto a gente quer debater uma garantia de crescimento profissional e qualificação profissional para os nossos servidores, no Congresso Nacional, eles me aprovam a PEC 241, que é uma vergonha. Eu quero aqui manifestar o posicionamento da rede em nível nacional contra a aprovação da PEC 241. A PEC que congela os gastos em educação e saúde nos próximos 20 anos e penaliza aqueles que mais precisam. Enquanto isso, o Judiciário teve um aumento expressivo nesse último ano, 41%. O repasse para as grandes emissoras e para os grandes órgãos de comunicação, como o Grupo da Rede Globo, Editora Abril, cresceram em mais de 100%. E quem paga agora vai ser o servidor. O servidor federal, que vai ter aí a faca no pescoço durante esse tempo, num Congresso acovardado. Congresso que acha que caçando apenas a Dilma resolve o problema, sendo que tem muito mais corrupto lá dentro para ser caçado. Não só o Eduardo Cunha, nós temos que ir atrás de Renan Calheiros, Sarney e mais um monte de bandido que ainda está vestido de deputado e está sentando na cadeira. É com eles que a gente tem que acabar. O exemplo maior tem que vir de lá. O exemplo maior de lá está sendo assim, não, vamos ferrar o povo e parece que aqui vamos seguir a mesma coisa. Não dá. Não dá. Não dá. Essa Câmara tem que ir para cima. E a gente tem que pedir para que seja respondido tudo que foi pedido para o Executivo Municipal, pedir para que a Prefeita Municipal priorize isso, que ela refaça os cálculos, que ela mande a nova planilha, já que o ex-prefeito que foi cassado parece que não fez da maneira correta, pelo que veio para mim ali no documento, então parece que tem algumas questões que não foram debatidas, que essa casa assuma a postura como sempre assumiu durante esse mandato, e o vereador Edmar soube falar bem, uma casa que debateu todos os assuntos, que foi presente na comunidade, com erros e com acertos, mas que trabalhou. E isso a gente não pode falar. Essa casa trabalhou e trabalhou muito. E aí, como vereador classista, eu sou classista veterinário, sou classista biólogo e sou classista vereador. Essa casa trabalhou muito, tiveram projetos excelentes. O projeto do vereador Rodrigo Marconcinho mudou a história de Cornélio Procópio. E a população devia, no mínimo, ter atento para isso. No mínimo, ter atento para isso. Que os votos dele fossem o voto de quem acabou com o voto secreto. Isso já era um efeito, para quem pede transparência, já era o maior efeito possível. Aquele 1 milhão de pessoas que vão para a rua pedir transparência, o vereador faz e depois não tem o reconhecimento. Teve erros e teve acertos, assim como eu, vereador Edmar, todo mundo aqui teve erros e acertos. Mas ele fez um projeto que deu transparência para essa casa e, infelizmente, a população não avalia isso durante o mandato. Avalia outros problemas. E eu peço, então, que essa casa assuma a postura dela, convoque audiências públicas, convoque os servidores de todas as categorias e vamos debater, porque a gente não tem medo disso. Vamos debater o plano de cargos e salários, vamos debater o índice prudencial do município, vamos debater o que há de melhor para o servidor, para a gente deixar a nossa última marca, a marca mais importante.
de um sistema, de um gerenciamento municipal que funcione, que valorize o seu profissional de carreira, que valorize seus educadores, assim como a luta pelo piso salarial dos educadores infantis, dos professores de educação física que fizemos aqui, dos agentes de saúde que fizemos aqui. Não vamos nos furtar de mais essa discussão. Vamos, senhora presidente, convocar os servidores, vamos debater o que tem para ser debatido, vamos fazer o trabalho que não foi feito pelo Executivo Municipal, que, aliás, sempre deixou a desejar durante o mandato inteiro e que, por conta dessa casa, da atuação de fiscalização dessa casa, hoje ele já não se encontra mais sentado naquela cadeira. Demos a oportunidade para um outro grupo, quero eu que faça um bom trabalho mesmo em 2 meses, que a gente possa corrigir esses problemas que foram deixados de lado. Esse plano foi contratado no começo da gestão, e eu lembro bem quando ele veio aqui prometendo aplicar no primeiro ano esse plano. Mas aí parece que interesses escusos não permitiram que ele e o grupo dele fizesse aquilo que fosse bom para o servidor, né? Trocou o que era garantia por permutas pontuais, e isso não pode acontecer. Vereador, agora concede uma parte? Claro. E eu falei para a Simone, ela vai lembrar disso 2 semanas atrás, e olha a situação que o ex-executivo sempre que nos jogou e quis jogar a última vez. O seu ex-chefe de gabinete, o senhor Johnny Alves, ele veio na última sessão, ele estava quase expirado da prefeitura, veio aqui, protocolou às 7 horas da noite, jogando essa bomba para o município. Exatamente. Câmara Municipal. E aí cobra para todo mundo. Não, nós fizemos a nossa parte. Tá aí. Eu lembro no jantar do servidor público, dia 30 de outubro de 2013, faltam o discurso do prefeito, daqui 2 meses, 3 meses, estará pronto esse projeto. Foi em 2013. Quem foi lá? Você lembra? Uma empresa de Londrina? E eu disse que a empresa de Londrina ia dar problema, porque conheço o histórico dela. E, infelizmente, está aí, ó. Está aí. Aí vem 7. Primeiro que no protocolo não se faz depois das 5 na Câmara. Já fizeram aqui. Fizeram à noite. Os professores estavam aqui e ele veio correndo protocolar. Eles enganaram, desculpe, o servidor público, porque até em casa minha esposa falou, mas vocês vão votar hoje. Eu falei, não vão votar o quê? Eu não estava nem sabendo. Exatamente. Já bem pensado, eles vieram aqui 7 horas da noite, protocolou que fez aquela festa que é o que eles sempre fizeram, né? E usou os professores, eles vieram aqui, lotaram essa casa, fizeram todo exatamente. E eles já sabiam do erro, porque o erro está aí agora. Exatamente, exatamente. O erro está aí. Está aí o erro. Então, a gente tem pago mais uma vez o pato, vereador Edmar, e por conta disso, aquilo que o vereador Luiz Carlos colocou é muito verdadeiro. Não adianta pregar renovação, se a renovação é para pior. Eu acho que sim, nós temos que trabalhar com renovação das ideias e tudo, mas essa Câmara foi uma Câmara atuante. Essa Câmara de Vereadores trabalhou muito, com erros e com acertos, mas trabalhou. Não foi omissa em nenhum caso. E, aliás, foi histórica, porque assumiu compromissos que outras câmaras jamais assumiram, mesmo tendo provas na mão, não quiseram assumir o compromisso de investigar todos os ex-prefeitos que passaram. Não estou citando nenhum. Mas essa casa teve coragem e peitou isso. Isso para a gente é muito importante. Esse posicionamento dessa casa. Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa Câmara. Eu, o vereador Vanildo, a gente abriu mão da nossa postura dentro da Câmara ou para sair da política ou para tentar um cargo maior. E nesse caso a renovação seria eminente no caso das 3 vagas. Mas isso era uma vontade pessoal nossa, dos 3, que abriram mão. No restante, quem fez um bom trabalho já se posicionou de novo como candidato. E a população, claro, a democracia é essa, escolhe o que quer. Pode não ter sido, como às vezes não é a escolha sempre, a gente lamenta a falta de mulheres na Câmara, a gente lamenta o índice de votação que caiu bastante para a maioria dos candidatos, no geral, e alguns outros candidatos que fizeram uma votação expressiva e que não entraram, por conta de um dispositivo legal que não elege os mais votados, elege a coligação. Então, isso também é um erro. O irmão do vereador Vanildo deveria estar aqui, o Carlos Bonfim também deveria estar aqui na Câmara, porque fizeram muito mais votos que muito candidato. E, infelizmente, não vão estar presentes. Mas são representantes populares natos. Eles têm a outorga dos cidadãos que votaram nele para serem representantes populares. Assim como o vereador Rodrigo, que teve sua votação, também é um representante do seu grupo. A vereadora Márcia, o vereador Edson, o vereador Bruno, são representantes da população. Podem não estar no cargo, no mandato nesse momento, mas eles têm
a confiança de uma parte da população que disseram para eles, nós vamos confiar o voto em vocês. E, como o vereador Edmar disse muito bem, fecha-se uma porta, abrem-se outras, e a gente tem que estar atento para essas portas que se abriram. E não perder as oportunidades de crescimento pessoal e profissional agora, vereador Rodrigo. Eu voto para o meu trabalho, Vossa Excelência vota para o seu, a vereadora Márcia também, vereador Edson também, vereador Vanildo também, vereador Rodrigo também, e a gente com certeza vai ter aí um futuro brilhante, seja ele próximo ou distante da política, como a população quiser. Permite uma parte. Claro. Na verdade, a punição foi por conta da combatividade. A quem interessava, por exemplo, ter uma Câmara combativa como essa que nós tivemos. Exatamente. Então, nós fomos combatidos pelo fato de que a nossa postura realmente incomoda. Exatamente. Isso incomoda demais os políticos que não gostam de, seja uma posição ou oposição, uma situação, uma oposição, mas de vereadores que falam durante as sessões. Eu acompanhei 2 câmaras anteriores e vim aqui em sessões que demoravam 5 minutos, várias vezes. Não tinha posicionamento da maioria dos vereadores. Um ou outro vereador se posicionava. E distante disso foi essa Câmara, que sempre fez sessões longas, com muito debate. Aliás, fizemos a sessão mais longa da história de Cornélio Procópio, que nós adentramos a madrugada, né? E isso, infelizmente, a população não vê. Não vê que essa Câmara foi uma Câmara combativa, uma Câmara que se posicionou e que, aliás, projetos importantíssimos, como o projeto do fracking, do vereador Edmar Gomes Filho, que protegeu o território de Cornélio Procópio. O projeto da vereadora Márcia, que deu uma atenção especial às crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os projetos da vereadora Angélica, que atentaram para os idosos na cidade. O vereador Luiz Carlos, que trabalhou aí para a questão de uma parceria com o CREA, para os projetos para as casas da população que não tem condição. São projetos, vários projetos que mudaram a realidade da cidade e que, infelizmente, a população não julga porque não acompanha a sessão. Todos que me criticaram, que criticaram essa casa, eu disse, você foi na sessão? Você viu o que eu e meus colegas fizemos nesses 4 anos? Então, Vossa Excelência não pode falar nada. Se não acompanhou, não fale. Eu não fui mesmo. Então, vá, participe os 4 anos, discuta, requeira, mas participe. Veja o que o seu vereador fez. Pegue lá o histórico de cada um e acompanhe, para que no final vocês possam criticar ou elogiar o mandato. Mas o que não dá para fazer é ser alheio à política e chegar em véspera de eleição para se eleger, criticar quem está no mandato, porque isso, infelizmente, não está certo. Obrigado, senhora presidente. Líder do Executivo. Agora eu estou assim, meio que conflitante aqui. Olha para lá, olha para cá. Já veio a nomeação do vereador Fernando ou não? Ainda não. Pela mesa, vereadora Angélica. Se não definir, vai entrar, né? Senhor Edson. Tem mais 2 meses, não chegou. Acerta que é uma hora mais. Muito boa noite, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui acompanhando a sessão, hoje só pela TV Câmara. Eu acho que todos os assuntos que foram levantados pelos colegas aqui são assuntos pertinentes e importantes. A gente ainda traz o resquício do pleito eleitoral, então não tem como não falar desse impacto, porque só quem passa sabe realmente como funciona. E é muito difícil, foi muito complicado, e principalmente quando você sai de uma situação onde, e aí a gente pode falar com muita propriedade, onde essa casa foi praticamente execrada por alguns órgãos de mídia, enfim, que acabaram atribuindo uma série de situações, imputando algumas responsabilidades a esta casa de maneira incoerente. Então, nós assumimos, sim, uma grande parcela, uma enorme parcela, muitas vezes apontada, assim, por uma mídia tendenciosa, uma mídia maldosa, que nem sempre levava a população à verdade dos fatos, do que ocorre aqui dentro dessa casa. Pois não, senhor vereador. Eles não fizeram incoerente, não, eles fizeram... que a gente não pode falar, mas assim, e essa casa, assim como o vereador Luiz Carlos mencionou, eu não tive a oportunidade de acompanhar as outras câmaras, mas eu tenho muito orgulho
de fazer parte dessa instituição, de fazer parte, de ter vocês como companheiros, como colegas. A gente aprendeu ao longo desses anos a respeitar da maneira como cada um é. Cada vereador aqui tem a sua individualidade, tem a sua tendência, a sua maneira de trabalhar. E nós evoluímos durante todos esses anos, aprendendo a conhecer cada um dos que estão aqui nessa Câmara. Essa Câmara foi aguerrida, essa Câmara foi fiscalizadora, essa Câmara não se quietou, essa Câmara nunca foi omissa, sempre esteve do lado da população, do lado dos servidores públicos, em defesa daquilo que a gente achou, daquilo que a gente sempre achou justo, seja para a população, seja para o servidor público do nosso município. E aí a gente se depara com uma eleição complicada, uma eleição diferente, uma eleição em que essa casa virou palco de ataque. Nós fomos literalmente atacados durante os 30 dias por pessoas despreparadas que se colocaram à disposição da população. E a gente precisa enfatizar, sim, muitos dos candidatos que se colocaram à disposição da população nunca estiveram dentro da Câmara de Vereadores. E alguns dos que foram eleitos, que vão estar aqui fazendo parte desta instituição a partir do dia 1º de janeiro, nunca estiveram dentro da Câmara de Vereadores. Nunca perguntaram sequer qual é o papel de um vereador, mas apontaram na eleição. Foram 30 dias de achaque, dizendo que vereador não trabalha, que vai trazer renovação. Que renovação? Não sabe nem o que se passa dentro dessa casa. Nunca acompanhou nenhum dos debates. Sequer esteve aqui para saber o que a gente tratou dentro do procedimento de cassação. O que é comissão especial de inquérito? O que é processante? E foram eleitos pela população. Que crivo é esse? Que maneira de analisar? Julga sem saber julgar. Aponta sem nos conhecer. Você conheceu o seu trabalho, vereador Rafael? Seu trabalho, vereador Luiz Carlos? Trabalho do vereador Pirulito? Trabalho do vereador Edmar? Do Vanildo? Ninguém nunca veio perguntar quais são os projetos. Quais foram os projetos que essa casa sustentou? Quais foram os embates quando aquela casa aqui embaixo, quando o Executivo Municipal fechou as portas, e fechou as portas para a população de Cornélio Procópio e para os nossos servidores públicos, que terminaram sem direito algum dentro da administração? Aonde estavam os novos, os eleitos, os que nos apontaram? Eu estou falando com muita propriedade, porque eu também fui apontada. E que se eu tivesse na condição dos senhores, pleiteando uma vaga na proporcional, com certeza, assim como os meus colegas não foram eleitos, com certeza, diante do meu posicionamento, eu também teria sido apontada pela população de Cornélio Procópio. Talvez numa maneira de desentendimento, porque fui também apontada por alguns que nem sequer me conheciam, nem sequer sabem o trabalho e o desempenho que eu tive aqui dentro dessa casa, assim como vocês. Então, ora, espero que a população realmente tenha feito certo. Você mesmo mencionou, Rafael, democracia. A democracia foi aplicada, a população escolheu. Eu quero ver, porque eu vou estar aqui, nós vamos estar aqui, cada um já no seu local adequado, desenvolvendo outros trabalhos, mas nós ainda continuaremos aqui. E nós ainda continuaremos, eu tenho certeza, acompanhando os colegas que aqui estarão, que aqui farão parte da instituição. Me admira muito, vereador eleito, apontar para a instituição como se não fizesse parte dela. Ei, a partir de 1º de janeiro, o senhor vereador eleito vai estar aqui dentro dessa casa. Aprenda a defender a sua instituição acima de tudo. Uma situação é o posicionamento de cada um de nós, vereador, a sua individualidade. Outra situação é defender a instituição Câmara de Vereadores, que merece ser preservada, em razão do trabalho que faz, em razão da importância que tem o Legislativo Municipal.
E as pessoas, muitas vezes, se comportam no só ouvir falar. Eu ouvi dizer que a Câmara votou secreto. Eu ouvi dizer, mas a gente vota quase praticamente, todo mês a gente tem votação durante o período da tarde. Eu nunca vi ninguém da população, ou sequer dos vereadores eleitos, os que pleitearam vaga, vir aqui dentro da Câmara, 2, 3 horas da tarde, para saber por que essa casa está reunida, ou o que a gente está discutindo, ou o que a gente está defendendo, ou votando. Nós fizemos aqui audiência pública, vereador Luiz Carlos, nunca antes discutido por nenhuma Câmara. Se me permite uma parte, Pois não, senhor vereador. Tem uma candidata da área de saúde que mora no nosso bairro, que fez questão, e era candidata do nosso grupo, foi casa por casa no Panorama, acusando a gente de responsável pelos problemas do asfalto do Panorama. Demonstra belo conhecimento do que realmente é. Eu cheguei num momento que eu até torci para que essa moça se elegesse e viesse para cá, sabe? Porque aí o embate ia se dar aqui dentro dessa Câmara, aí a gente ia mostrar como é que as coisas são. Porque fez questão de casa por casa, ao invés de fazer uma campanha dela, ela fazia campanha contra nós. É incrível, né? A gente passa a analisar e o nosso senso crítico fica muito aguçado. Porque vereadores eleitos já estão fazendo oposição sem sequer ter nada ainda de oposto a ser feito. Como você pode ser oposição, que é natural e que é saudável, é preciso. A democracia, ela se pratica dessa maneira. Mas como que eu posso ser oposição a algo que ainda não aconteceu? Como é que eu posso ter divergência de ideia daquilo que ainda não foi plantado? Veja a incoerência. Veja a incoerência e o despreparo. Eu torço muito para que essa casa se firme, nós ainda temos muita coisa por fazer. E dentro do que foi feito, essa casa ela entra para a história. Ela entra para a história do município de Cornélio Procópio, não só como uma das câmaras mais firmes, mais aguerridas que já existiu no nosso município, mas como a que mais realizou. Por que realizou? Porque essa casa aqui, e aí a gente pode falar do mandato atual dessa mesa, e em praticamente 1 ano e 7 meses, nós conseguimos uma sessão de prédio público gratuita da Vara do Trabalho, que veio como presente a essa instituição, para que a gente possa se fixar, e a gente tem que enfatizar. E hoje nós estamos votando, a primeira votação, uma afetação de um imóvel, para que essa instituição, futuramente, por mão de outras pessoas, de outros presidentes que aqui passarão, para que se possa aí construir a nova sede em 1 ano e 7 meses. Visionários, nós somos visionários. É preciso planejar para alcançar. E a gente entra na história, porque várias outras pessoas passaram por aqui e nada foi feito. Mas quando a gente tem boa vontade, e é bom enfatizar que essa afetação, ela veio em cima de uma situação que o próprio município acabou criando no fato do repasse nosso do 12º. Ninguém sabe, mas essa instituição ficou 2 meses sem receber 1 centavo da administração pública. 1 centavo. Nós fizemos o que tinha que ser feito. Ingressamos na justiça, solicitando o que era de direito da instituição, que é o direito constitucional. E através dessa solicitação, abriu-se as portas para que a gente pudesse conversar com a administração pública, enfim, e abrir mão daquilo que é realmente pertencente à nossa instituição, que seriam os valores do 12º, para que o município pudesse nos afetar uma área que no futuro a Câmara, obviamente, vai ser construída, adequando aí todas as leis, enfim, e essa casa merece essa dignidade, merece esse respeito, porque aqui a gente recebe o povo. E todos têm que ter acesso, não pode ser limitado da maneira como é. Então está aí. Fora a economia que foi feita, fora os avanços administrativos que nós fizemos, principalmente relacionados aos nossos servidores aqui da instituição. Se me permite, vereador, eu vou passar uma informação aqui que me passaram hoje de manhã por conta de uma reunião que teve na prefeitura, e eu achei a atitude correta porque houve um pedido para que os conselhos, os diversos conselhos, utilizassem esse prédio da Câmara quando a Câmara mudar aqui para o lado. Eu passei esse requerimento aqui na casa. E aí a prefeita atual Aurora teria dito, de uma maneira que eu considerei coerente, né, que ela gostaria que isso fosse feito, discutido pela futura administração,
e não por ela. Me parece uma atitude correta, né, no momento desses, né? Sem dúvida. Mas aí é preciso considerar as ações. Essa casa foi muito criticada e de maneira, né, infundada. Então, você precisa considerar seu trabalho que foi feito. Todo mundo criticou, todo mundo fala e menciona a questão de diária, mas quanto tempo a gente não sai daqui do território? Quanto tempo? Faz mais de 5 meses os colegas podem falar que ninguém viaja aqui nessa casa. Ninguém viaja. Até mesmo pela questão financeira que a gente estava passando, né, que o município estava passando, e também em razão do pleito eleitoral. E nós somos criticados por isso. Há poucas semanas da eleição trouxeram à baila uma situação relacionada de maneira maldosa, relacionada à diária. Mas as pessoas falam sem nunca ter pisado aqui, sem nunca ter perguntado. Então, veja, a gente tem que esclarecer, a gente precisa falar isso mais. Mas eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa instituição, defendo com unhas e dentes, sim, a gente que vive isso aqui, a gente sabe do que a gente está falando e das responsabilidades que a gente tem acima de tudo. E quero dizer que aos colegas que não conseguiram a reeleição, realmente a gente se sensibiliza. Eu fiquei, assim, decepcionada com a população, porque a gente está aqui, a gente conhece o trabalho, e a maneira como a população julgou alguns colegas aqui, na verdade, os colegas não mereciam, porque foram bons vereadores, foram aguerridos, estiveram sempre ao lado da população, nos momentos mais difíceis, ao contrário de alguns que nunca contribuíram em nada, em nada. Já passaram por aqui, já foram vereadores anteriormente, mas nunca contribuíram, como essa Câmara, como essa casa, como os colegas que aqui estão, contribuíram para a população. Então, na verdade, Deus, às vezes, tem um propósito diferente para a vida da gente, né? Não é o que a gente quer, sim o momento dele, é o Kairós. Então, ele é que conduz. Fecha uma porta, abre-se outra, com certeza. Outra, com certeza. E tudo é uma lição, tudo é para a gente evoluir como ser humano, como indivíduo, como profissional que seja. Talvez a gente tenha falado em qualquer outra situação. Mas a gente não pode esquecer, assim como o vereador Rafael mencionou, o vereador Edmar mencionou também, em todos os setores da vida da gente, a gente só está de passagem. Por isso que a gente sempre tem que fazer o melhor e se doar cada vez mais, porque talvez possa ser a última oportunidade ou o único momento de estar fazendo ou falando. Isso eu uso muito para a minha vida, por isso que eu vivo de maneira intensa, até mesmo os problemas, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para ajudar a resolver, enfim, que a vida da gente não pertence a gente. Mas eu acho que é importante com relação ao plano de carreira, não tenha dúvida, né, a proposta realmente é de discussão, nós vamos nos organizar já ao longo da semana que vem, eu creio que já está todo mundo mais centrado, mais tranquilo, para promover realmente uma discussão com os servidores, para que a gente possa aí tentar ajudar aquelas classes que não participaram de nenhuma discussão referente ao plano de cargos e carreira, enfim, do município. E a gente precisa fazer isso o quanto antes. Eu acho que, como o vereador Fernando mencionou, abriu-se a oportunidade agora e, obviamente, a gente tem que agarrar e não pode deixar essa oportunidade escorrer pelas mãos. Então, nós vamos lutar, como a gente sempre lutou, e tentar fazer da melhor maneira possível, a fim de agradar, pelo menos, a grande maioria dos servidores nesse aspecto. São essas as considerações. Passamos à ordem do dia. Projetos em primeira votação. Projeto de Lei 072 de 2016 do Executivo Municipal. Ementa. Afeta a Câmara Municipal de Cornélio Procópio imóvel que especifique da outras providências. Em discussão, projeto de Lei 072 de 2016. Só para enfatizar a questão de ordem, o imóvel que está sendo afetado para a Câmara de Vereadores aquele referente à junta militar. Então, esse foi o imóvel. A junta militar, aquela da frente do colégio. Perto do coleginho. Hã? Esse aqui, na verdade, Avenida esse aqui... Minas Gerais, 1160. Na verdade, a vara do trabalho, ela veio para essa casa como uma cessão, é só um empréstimo, para que essa casa se fixe até que a gente consiga, no futuro, construir a nova sede. Então, nós já nos preparamos para isso, a gente tem um fundo criado, né, com algumas economias, e o fato da gente poder estar indo para o prédio ao lado,
É um prédio que já tem uma estrutura pronta, nós só vamos ter que adequar o espaço do plenário, mas os gabinetes, enfim, já tem toda a estrutura, fiação, bem preparado, ar-condicionado, que foi deixado, né, pela vara do trabalho, e eu tenho certeza que essa casa agora, ela vai avançar, né, rumo aí a uma nova era, e passou pelas nossas mãos, então a gente tem que ficar muito feliz. E eu quero ter a oportunidade de colocar uma plaquinha antes de ir embora. Depois de tanto sofrimento, né, apanhamos tanto pelas ideias de inovação, né, e como a gente apanhou a criação do fundo, enfim, mas está aí. A gente precisa planejar para que as coisas possam vir a acontecer. Se não cria o fundo, vai ter uma dívida de 5 milhões e tem onde ser. Provavelmente. Provavelmente, mas enfim, nós planejamos e por isso nós somos aí vencedores, né, nesse pleito. Ainda em discussão o projeto de lei 072/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos aos requerimentos. Protocolo 407 de 2016, do vereador Edson Dulce Ferreira. Ementa. Requer contratação de médico legista para o município. Eu só queria fazer uma colocação, que esse aí foi um dos trabalhos do vereador Edson Dulce, de 1 ano e meio, através do deputado Romanelli, que nós conseguíssemos trazer o Rebecão para Cornélio. Então, agora, a nossa presidente, como vice-prefeita, viabilizar ali no antigo Cadeão, vereador Edmar, o médico legista, já tem todos os lugares. Concede uma parte? Sim. Mas isso aí é para o ano que vem, então. Sim, para o ano que vem. Mas então não adianta votar agora. Não, mas eu já quero deixar em votação, porque o ano que vem já providencia. Se votar agora não tem validade. O requerimento que você fizer agora não tem validade para o ano que vem. Não tem para o ano que vem? Não, o requerimento... É porque você está requerendo para a prefeita Você está atual. requerendo para a prefeita de agora. Você não tem validade nenhuma, senão... Você faz? Porque não é justo a gente trazer o Rabecão para Cornélio Procópio e o ano que vem a gente não ter um médico legista, contratar um médico legista para que possa atender todas as pessoas que aqui faleceram para Cornélio Procópio e até na região, que já teve um médico legista, né? Então, eu gostaria que retirasse esse requerimento e para o ano de 2017 o nosso vereador aqui já faz esse requerimento que contrata o médico legista, até porque a Vossa Excelência vai ser a vice-prefeita, também tem interesse para que possa atender as pessoas aqui em Cornélio Procópio. Então, a gente retira o requerimento? Então, o requerimento foi retirado pelo autor. Passamos às indicações. Protocolo 401 de 2016, do vereador Fernando Pepes. Ementa, reitera indicação para caçamba comunitária para depósito de entulhos, lixos ou afins. Será encaminhado. Protocolo 405 de 2016, do vereador Fernando Pepes. Ementa, reitera indicação para limpeza e manutenção periódica dos bueiros e bocas de lobo do Jardim Panorama. Será encaminhado. Essa situação aqui, né, pelo amor de Deus, foi praticamente quase 4 anos pedindo a mesma coisa, né? Impressionante. Depois o vereador não faz nada. Protocolo 406 de 2016, do vereador Fernando Pepes. Ementa, indica a limpeza dos bueiros da rua Benedito de Andrade Vieira, na Vila Severina. Será encaminhado. Ó, a Rua Rubi aqui de novo, gente. Protocolo 408 de 2016, do vereador Edson Dulce Ferreira. Ementa, indica recape asfáltico na Rua Rubi do Jardim Pérola. Deixa eu só fazer uma Será colocação. encaminhado. Eu não vou falar o local, mas tem um dos citados aqui, que se tem um povo que vende voto para 18 no mesmo lugar, é no local que foi citado aqui, porque Deus me livre e guarde, né? Eles conseguem, ao invés de vender para um só, eles vendem para 5, 6. Protocolo 409 de 2016, do vereador Rafael Haddad. Ementa, indica recolocação de postes luminárias na praça localizada entre a Avenida Alberto Carazai e Rua Itoshi Miyamoto, próximo à BR-369, e um poste no canteiro central próximo ao trevo da rodovia 369, que foi retirado pela empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura. Será encaminhado. Eu já estou fazendo isso faz uns 3 anos, essa indicação. É bem Protocolo isso mesmo. 410 Quem sabe vai ter êxito. de 2016, do vereador Rafael Haddad. Ementa, indica a inclusão da Rua Roberto da Rocha Leão, Rua Gentil Rocha Louros e Rua Itoshi Miyamoto, no Jardim Estoril, no programa de recuperação asfáltica do município de Cornélio Procópio. Será encaminhado. Protocolo 411 de 2016, do vereador Rafael Haddad. Ementa, indica operação tapa-buracos na Rua Goiás, entre a Avenida Marechal Deodoro e a Avenida Minas Gerais, nessa cidade. Será encaminhado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão.